ler a Bíblia? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim o texto: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor neste lugar. Queremos te rogar que no nome de Jesus fala ao nosso coração, fala ao meu coração, fala ao coração do teu povo. Ajuda-nos, Pai, a percebermos a necessidade que temos da tua armadura para a nossa vida. Nos edifica pela tua palavra, nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem pelo menos duas posições com relação àquilo que a gente chama de batalha espiritual, né? Existe um movimento que surgiu, acho que aproximadamente uns 25, 30 anos atrás, chamado de batalha espiritual, cujo objetivo era tentar fornecer informações aos crentes que pudessem ajudá-los na sua luta diária contra os principados, potestades, contra o inimigo das nossas almas. Um dos textos básicos usados por essa turma é realmente esse texto que a gente leu, de Efésios 6, 10 até o 20. Com base nesse texto, muita coisa foi dita, muita coisa foi falada. Apesar de o movimento de batalha espiritual não ser uma coisa muito uniforme, é verdade que todo o grupo, todo o movimento deles entende algumas coisas que não estão muito claras na Bíblia. Muitas delas sequer estão na Bíblia. Então, se utilizando de textos como esse, a gente vê determinados autores e irmãos pregando que nós devemos interrogar determinados espíritos para saber em quais áreas eles estão atuando. Saber, por exemplo, qual o espírito que foi designado pelo diabo para tomar conta de Aracaju, para tomar conta de um determinado lugar, de uma determinada região, ou coisa parecida. Com base nisso, as pessoas pensam em lutar contra esse espírito especificamente. É interessante que muitas dessas informações são conseguidas com esses próprios espíritos, uma vez que elas não estão na Bíblia. Em momento nenhum de Gênesis Apocalipse existe a ideia de demônios territoriais ou coisa parecida. Então, essas informações são todas conseguidas através desses mesmos espíritos, que são espíritos enganadores. E quantas vezes isso já nos afetou, né? Quantas vezes nós já tivemos, por exemplo, receio de orar falando, com medo de que o diabo esteja ali do nosso lado, ouvindo o que a gente vai dizer, e se aproveitando daquilo que a gente está orando, para na mesma hora convocar o seu exército e mandar atacar aquela área específica pela qual a gente estava orando. Quantos de nós, né, vivemos assombrados tantas vezes com essas coisas, que não tem respaldo na Bíblia, em momento algum? É verdade, sim, nós estamos em guerra espiritual, e é isso que eu preciso falar para vocês nessa noite. Mas percebam, irmãos, que nós não podemos tirar o texto bíblico, a carta de Paulo, capítulo 6 aos Efésios, do seu contexto, sob pena da gente simplesmente pregar uma doutrina que não é bíblica, da gente não edificar a igreja. Se nós somos o povo do livro, né? Se nós somos conhecidos como aquele povo que realmente tem a revelação de Deus impressa na nossa mão,
através dos livros que carregamos, não podemos seguir outras coisas, senão a própria palavra para orientar a nossa vida. Se vocês olharem a carta de Paulo aos Efésios, mais especificamente, irmãos, o capítulo 6, vocês vão ver que ele começa o capítulo 6 falando sobre uma coisa que realmente é extremamente relevante na vida de todos nós. Ele está falando sobre as relações sociais e as relações familiares. É assim que ele começa o capítulo 6. Isso sem falar no restante de toda a carta, né? Mas o capítulo 6 especificamente, ele começa falando como lidarmos com essas questões familiares e sociais. Por exemplo, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 4, ele fala sobre a relação entre pais e filhos. E aí ele diz aos filhos que eles precisam honrar os seus pais. Como nós já estudamos na escola dominical, quando estudamos os 10 mandamentos, honrar vai muito além de obedecer. E Paulo, nesse momento aqui, lembra aos irmãos e diz, olha, vocês como filhos precisam honrar os seus pais. Inclusive, ele traz uma lembrança, 6:2, né? Este é o único mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, para que você tenha uma vida longa, para que você viva bem sobre a terra. Então, na realidade, honre seu pai, honre sua mãe. No versículo 4, então, ele traz agora uma orientação aos pais. E a ideia de Paulo é, pais, por favor, não provoquem seus filhos a ira. Sendo vocês pais, entendam que antes de qualquer coisa, esses filhos são filhos do Senhor. Antes de serem seus, são filhos do Senhor, e é preciso que você os crie, como diz Paulo no versículo 4, completando, né? Que você os crie e os admoeste na disciplina do Senhor. Criai os vossos filhos na disciplina do Senhor, ao invés de irritá-los, sabe? Ao invés de fazer coisas que claramente não vão edificar a vida deles, Paulo diz, não se aproveitem da sua posição de pais para impor aos vossos filhos coisas que eles não devem viver, que eles não devem experimentar e que muito menos você precisa impor a eles. Pelo contrário, crie eles na disciplina, crie-os na admoestação do Senhor. Aí ele passa agora a falar sobre as relações trabalhistas, né? E é claro, naquela época nós não tínhamos uma CLT, naquela época ainda não existia a evolução social que nós temos hoje, então as coisas eram bem diferentes, mas apesar de toda essa diferença que tinha daquela época para hoje, Paulo chega e diz, olha, vocês que são servos, obedeçam a seu Senhor. Vocês que têm emprego, vocês que trabalham, obedeçam, sabe? Não fiquem tentando destruir aquilo que é de seu patrão. Eu acho que talvez hoje Paulo olhasse para aquelas pessoas que trabalham como secretárias do lar e dissessem, olhe, não é só porque não é você que compra o detergente que você tem que acabar com ele quando vai lavar os pratos do almoço, sabe? Não é apenas porque não foi você que fez, que construiu a roupa, que teve que pagar pela roupa, que você tem que ser descuidado o suficiente para manchar essa roupa quando for lavar. Ou tantas e tantas outras coisas parecidas. A ideia de Paulo é, preste atenção, sabe? O emprego é uma bênção de Deus para a sua vida. Quantas vezes a gente fica pedindo a Deus que nos dê um emprego, e quando nos dá, a gente começa só a reclamar, a murmurar do emprego que Deus nos deu, a desejar e a cobiçar o emprego do outro. Então Paulo diz, preste atenção nisso, sabe? Agradeça a Deus pelo emprego que você tem, e na realidade, faça mais do que isso. Sirva a seu patrão, como se você estivesse servindo a Deus. E aí ele passa agora a falar aos patrões. E ele diz, vocês que são patrões, vocês que são senhores, lembrem de que vocês não são melhores do que eles. No versículo 9, ele chega a dizer assim, vós, senhores, de igual modo procedei para com eles. O que ele está dizendo? Na realidade, lembrem de que vocês, apesar de serem patrões, apesar de serem senhores, vocês não são melhores do que eles. Vocês não são pessoas de um nível superior. Vocês são tão gente quanto aqueles que estão trabalhando para você. E lembrem de uma coisa, Paulo começa a dizer aos senhores, né? Lembrem que da mesma forma que o servo vai prestar conta do modo como ele trabalha, do modo como ele serve a você, você que é patrão, você que é senhor, vai prestar contas também do modo como você cuida do seu servo.
do modo como você se comporta. Lembrando, Paulo, a nós, lembrando a palavra do Senhor, que somos todos nós, na realidade, servos de Cristo. Independente se aqui nas relações sociais, se somos patrões ou empregados. Então ele diz, preste muita atenção, você que é empregado, porque você precisa servir ao seu patrão como se ao Senhor estivesse servindo. Preste muita atenção, você que é patrão, para que você cuide daquele que é seu empregado da forma que você quer ser cuidado. Porque você vai prestar conta a Deus sobre isso também. E aí ele termina o versículo 9, dizendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele diz, olha, Deus é Senhor tanto vosso como deles. Ele é Senhor tanto do patrão quanto do empregado. E ele não faz nenhum tipo de acepção. Ele não vai julgar com mais rigor o empregado ou o patrão. Ele vai julgar todos de uma forma justa. Percebam o contexto agora sobre o qual Paulo começa a falar sobre a batalha espiritual, sobre a armadura de Deus. Vocês viram aqui, em algum momento, ele se referindo a algum demônio territorial? Você viu aquele mandando, por exemplo, em algum momento, você arrodear a cidade, ou os homens saírem marcando a cidade com urina ou coisa parecida? Isso não existe em momento nenhum. Vejam que é esse o contexto do capítulo. Logo depois, no versículo 10, deixa eu só lembrar uma coisa a vocês, irmãos. Essa divisão que a gente tem na nossa Bíblia, não é assim no original, né? Não foi escrito assim. Na nossa Bíblia, há uma divisão para ajudar a gente no versículo 10. Mas entendam, o título que está aí, a armadura de Deus, isso não é a Bíblia. Isso faz parte no caso nosso, da nossa Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é quem detém os direitos da edição revista e atualizada. Então, o texto é um só, é apenas um texto. Depois de Paulo falar sobre as relações familiares, sobre as relações trabalhistas, em suma, sobre as relações sociais, que eu acredito que vocês, assim como eu, têm percebido que é o nosso grande campo de batalha, que é o nosso grande campo de luta, de desentendimento, de prova, é o lugar onde nós realmente somos provados no nosso trabalho, no seio da nossa família. Depois de dizer isso, aí Paulo diz, quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É nesse contexto que ele começa a falar sobre aquilo que as pessoas chamam de batalha espiritual, e aqui o editor da Bíblia chama de armadura de Deus. É sobre isso, então, que eu quero começar a falar. Mas eu precisava realmente, irmãos, mostrar a vocês o contexto no qual Paulo desenvolve o tema. Então, ele diz, irmãos, sejam fortalecidos quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para lidar com essas questões sociais, para lidar com essas questões trabalhistas, para lidar com essas questões familiares, e com tudo que envolve a nossa vida, diz a palavra de Deus. Lembre-se de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque todos nós, irmãos, temos limites. Todos nós temos limites. Quantas vezes as pessoas fazem determinadas coisas conosco e a gente diz assim, olha, preste atenção, não passe daqui, porque eu não vou conseguir responder por mim mesmo. Se você disser isso, se você fizer aquilo, eu não me responsabilizo pelo modo como eu vou reagir. Porque nós entendemos, cada um de nós entende, que nós temos limites e que nós não queremos ver ultrapassados. E aí, falando sobre esses limites, falando sobre essas relações, a Bíblia nos diz, entregue esses seus limites nas mãos de Deus. Quanto a esses seus limites, quando você perceber que, caso seus limites sejam extrapolados, você vai pecar, lembre-se da força do Senhor. Lembre-se de se amparar em Cristo, na realidade, para lidar com empregados, para lidar com patrões, para lidar com filhos que são extremamente trabalhosos, com pais que são extremamente injustos. Lembrem da força do Senhor e do seu poder, fortaleça-se nele. Mesmo quando você perceber que já não há mais força em você para lidar com essas questões, que já não há mais condições em você de lidar com aquele empregado que você sabe que precisa tanto trabalhar, mas apesar de tanto precisar, ele não faz o mínimo para ser um empregado decente. Ou aquele patrão que, apesar de precisar tanto do seu serviço, exige tanto de você e não oferece nada.
Então Paulo diz, lembre disso, busque força no Senhor, busque força em Cristo. Mesmo quando você passar a sofrer ameaças, quando você passar a enfrentar dificuldades, quando você passar a enfrentar lutas, mesmo quando o temor, por exemplo, de perder o emprego, começar a te assolar, lembre disso, de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O salmista, no Salmo 27, versículo 1 e 2, ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Percebam, irmãos, que em todas as relações sociais, quantas vezes nós acabamos vendo pessoas que são familiares, pessoas que são nossos colegas de trabalho, pessoas que são nossos patrões, quantas vezes acabamos por vê-los como nossos inimigos? Quantas e quantas vezes? Eu gosto muito de ver esses seriados policiais, né? Que alguns de vocês também assistem. CSI, Criminal Minds e por aí se vai. Lei e Ordem e todos esses. Geralmente, depois de ter assistido já uma centena de episódios, quando começa um que a pessoa morreu, a primeira pergunta que eu me faço, era casada? Se foi o primeiro suspeito, o cônjuge. O primeiro suspeito, o cônjuge. E se vocês assistirem tanto quanto eu já assisti, na maioria das vezes é. E eu parava e dizia, mas é sempre assim. Por que é que pessoas que chegaram ao altar prometendo fidelidade, prometendo socorrer o outro quando o outro estiver na angústia, prometendo estar com o outro na alegria e na tristeza, por que é que vai ser sempre, na realidade, o primeiro suspeito na hora de um assassinato? É assim que os filmes retratam. É verdade que é filme, mas será que não tem um pouco de realidade nisso, não? Será que não tem? E aí eu queria lembrar isso a vocês. Lembrem que, na realidade, precisamos da força do Senhor. Precisamos estar em Cristo, porque é esse o único modo de eu e você servirmos ao nosso patrão como nós servimos a Deus. É o único modo. Se não for na força do Senhor, o que nós vamos fazer é desprezar o nosso patrão e o seu patrimônio, com raiva dele. Um colega do trabalho, algum tempo atrás, disse que foi ao centro e foi numa lanchonete daqueles coreanos, chineses, aquele pessoal que está dominando aqui o centro de Aracaju, e ele pediu um suco de laranja. Tinha lá uma placa, um suco de laranja e 2 salgados por R$3. Aí ele pediu um suco e os 2 salgados. Aí a moça começou a fazer o suco. E ela cortou várias laranjas, espremia, 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 espremia. Ela encheu um copo de liquidificador, depois bateu, serviu para ele um copo de 300 ml e jogou o resto no lixo. Enquanto conversava com a outra colega, o quanto o patrão não valia nada, porque não queria dar o vale-transporte. O quanto ele queria que ela ficasse ali depois do expediente, porque a lanchonete ia fechar às 18 horas, e ele queria que todo mundo ficasse ali para limpar tudo, depois de encerrar o expediente. E ele não ia pagar hora extra para ninguém. Ou seja, ela com raiva não conseguiria servir aquele patrão como se estivesse servindo ao Senhor. O seu patrão, usurento, para não pagar a hora extra, para não pagar aquilo que é devido, coisa que ele não queria que fosse feita com ele. Ele não queria que fosse feito com o filho dele, com a esposa dele, com um parente dele. Mas que ele se sente à vontade para fazer com outras pessoas. Aí ele não paga hora extra, ele não quer dar vale transporte, e fica assim, um destruindo o outro, um acabando com o outro. É isso que a Bíblia quer lembrar para a gente. No momento de enfrentar essas coisas, lembre-se de fazer isso na força do Senhor. Lembre-se de fazer isso como se estivesse servindo a Deus. Porque quantas e quantas vezes, no nosso entendimento, o nosso cônjuge não merece ser tratado como o Senhor quer que nós o tratemos. Quantas vezes? Mas eu preciso voltar a lembrar, a mim e a cada um de vocês. Precisamos continuar a fazer isso, mesmo quando entendemos que ele não merece, mesmo quando entendemos que o nosso filho não merece, o nosso filho precisa nos honrar, mesmo quando entende que nós não merecemos, não por causa de nós, mas por causa do Senhor a quem eles vão dar conta, por causa do Senhor a quem eu vou dar conta, a quem minha esposa vai dar conta, a quem minha filha vai dar conta.
Antes de qualquer coisa, é a Ele que eu vou dar conta. E é por isso que eu preciso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Para poder, na realidade, enfrentar toda essa situação que Paulo fala aqui aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9. O único jeito é esse. Aí você pode dizer, pastor, então você está desprezando completamente que exista uma guerra espiritual? Não, não estou desprezando. O que eu estou querendo dizer a você é que isso é uma guerra espiritual. Isso é uma luta espiritual. Algumas pessoas dizem assim, o senhor não está querendo, na realidade, espiritualizar tudo, não? Irmãos, não há nada que não seja espiritual. Sabe o que é nada? Não há nada que não seja espiritual. Aquilo que eu faço com o meu dinheiro e que você faz com o seu dinheiro, reflete o estado do seu espírito diante de Deus. Reflete a sua relação com o Senhor. O modo como você escolhe a namorada, como você escolhe o namorado, reflete a sua relação com Deus. Muito, muito. Então, quantas pessoas dizem, não, isso não é espiritual? É claro que isso é espiritual. É óbvio que isso é espiritual. E para enfrentarmos todas essas coisas, todas essas questões, a Bíblia diz que o Senhor disponibilizou para a gente aquilo que Ele chama de armadura de Deus, que é o que Ele vai falar para a gente no finalzinho desse capítulo, e que vai ser alvo, vai ser tema do nosso próximo sermão. Hoje eu quero ir com vocês até o versículo 13, falando sobre a necessidade dessa armadura. Por que usarmos essa armadura? Por que precisamos disso? E na próxima semana, então, nós vamos discutir o que é essa armadura. Mas, só para dizer a vocês o que foi disponibilizado para a gente pelo Senhor, como objetos que podem nos capacitar, meios de nos fortalecer para vencermos essas questões com a esposa, com o filho, com o marido, com o patrão, com o empregado, com o vizinho. O que aqui a Bíblia nos diz? Que Ele disponibilizou para a gente a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Todas essas armas aqui, tudo isso que compõe essa armadura de Deus, nós vamos discutir na semana que vem. Mas nessa semana a minha questão é, para que precisamos de toda essa armadura? Para que é que eu preciso disso? Para que é que eu preciso da couraça da justiça? Para que é que eu preciso do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito? E aí Paulo explica para a gente para que é que nós precisamos. A sua carta aí aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O ar-condicionado é bom, deixa bem fresquinho, mas seca mais a garganta, né? Mas o bom é que tem água. Assim, 6:11, ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Percebem para que é que nós precisamos de uma couraça da justiça, de um escudo da fé, de um capacete da salvação, da espada do Espírito? Para que nós possamos ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Como é que nós podemos entender isso? E aí há dois extremos. Há um grupo de pessoas, em especial a leitura neopentecostal, que vê o diabo em todo lugar, que vê o diabo em qualquer ação de qualquer pessoa. Se alguém aumentou o imposto, isso é culpa do diabo. Se a gasolina aumentou, isso é culpa do diabo. Se o marido xingou um palavrão, isso é culpa do diabo. Se a esposa bateu no filho, isso é culpa do diabo. Tem pessoas, né, que na realidade fazem toda a sua vida, toda a sua crença girar em torno do diabo. Toda ela. Eles esquecem na realidade que o diabo é apenas uma criatura, nada mais. E fazem toda a sua vida girar em torno dela, como se eles estivessem o tempo todo vigiando, porque o diabo vai atacá-los, e não vai atacá-los através de circunstâncias, não vai atacá-lo através de situações, vai atacá-lo em espírito mesmo. Como se de repente o diabo fosse manifestar, né, fosse materializar e atacá-lo de alguma forma. Isso é um extremo. Mas aí existe o outro extremo, em especial daquelas igrejas muito tradicionais que querem desprezar a ação do diabo, que querem desprezar que ele exista, que ele é um ser que existe
e que aquilo que ele puder, ele vai fazer para perseguir você, para acabar com a sua fé, para acabar com a minha fé. É esse o propósito dele. Ele só tem esse propósito, irmãos. Ele não tem outro. Então percebam, nós não podemos nem fazer toda a nossa vida girar em torno daquilo que o diabo está para fazer, e nem podemos esquecer dele, como se ele não existisse, sabe? Como se não fosse um espírito que está nesse mundo e que provoca tentação e que muitas vezes lança setas sobre nós, que muitas vezes usa seus servos, da mesma forma que Deus usa seus servos para abençoar outras pessoas. Quantas vezes o diabo tem usado seus servos para atormentar os filhos de Deus? Não podemos desprezar essa realidade. O apóstolo Paulo chega a dizer no versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, Paulo tem plena consciência, irmãos, plena consciência de que realmente há espíritos caídos. Nós não sabemos quantos são, a Bíblia não nos diz quantos são, mas nos diz que há espíritos caídos que se afastaram do Senhor, que se rebelaram se afastaram da verdade, que se rebelaram contra o Senhor e que hoje têm o único propósito de atacar a sua vida e a minha vida. O autor aos Hebreus diz que Deus não providenciou salvação para os anjos. Não providenciou. Sabiam disso, irmãos? Não há salvação para Satanás. Não há salvação para nenhum dos anjos. Não há meios de arrependimento para nenhum deles. Ele providenciou apenas para os seres humanos. Apenas isso. Cristo não veio morrer por nenhum espírito caído. Apenas pelos seres humanos. Foi assim que Deus quis. O diabo não tem mais jeito. Ele está eternamente perdido. E estando eternamente perdido, o que ele quer fazer é contribuir para que eu e você nos percamos também, para que eu e você vivamos uma vida difícil, para que nós tenhamos uma vida dolorosa, uma vida problemática aqui neste mundo. Nós não podemos desprezar essa realidade. O Senhor Jesus, falando em João 10, quando ele fala sobre o bom pastor, que é ele mesmo, o Senhor Jesus diz assim, João 10, 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É essa a função do diabo. O próprio Cristo, naquele momento, ele estava falando dele como bom pastor e falando do diabo como aquele que tem interesse de roubar as ovelhas do rebanho do Senhor e de as atacar. E ele diz, tenha cuidado, ele só vem para roubar, para matar e para destruir. As propostas dele podem até parecer boas, podem até parecer atrativas. Algumas vezes, podem parecer pratos suculentos, né? Quando nós estamos irados, por exemplo, quando nós estamos chateados, a vingança parece algo tão doce, né? Parece que, assim, lava a nossa alma, né? A gente está chateado, a gente está irado com alguma coisa, alguém fez algo que não deveria fazer conosco, e a gente, quando consegue retribuir, que percebe que a pessoa está sofrendo, quantas vezes a gente se sente aliviado com isso, né? A gente diz, rapaz, estou com a alma lavada. Agora sim, agora ele viu. Agora ela sabe o que eu passei. Agora ele sabe o que eu passei. Mas diz a Bíblia que há tantos caminhos, né, que aos olhos dos homens parecem tão bons. A Bíblia diz que no final esses caminhos são apenas caminhos de morte. Apenas isso. É assim que são as propostas do diabo para mim e para você. Foi assim, irmãos, que aconteceu com Eva. Foi assim que aconteceu com Adão, lá no começo. Eva e Adão achavam, não, essa serpente, a intenção dela é ser boazinha conosco. Deus não foi bonzinho conosco. Na realidade, ele quer ocultar de nós um conhecimento que só ele quer ter. Mas, na realidade, essa serpente veio abrir os nossos olhos, veio nos mostrar que se a gente provar dessa fruta aqui, que Deus disse para não provar, nós vamos ter um conhecimento igual dele. Vejam, então na realidade ele achando que não, isso vai ser bom, sabe, isso vai ser bom. Nunca foi bom. Isso nunca foi bom. E a história continua a se repetir ainda hoje. O apóstolo Pedro alerta aos irmãos na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 8 e 9. Ele alerta os irmãos e diz o seguinte,
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Percebem qual é a função dele? Ele anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como é que você acha que o diabo vai fazer isso? Você acha que ele vai se transformar num leão e partir para cima de você? Não vai. Ele não vai fazer isso. O modo dele tentar derrotar você, tentar devorar você, é te conduzir pelo caminho do mal. É te conduzir num caminho contrário a Deus. É te apresentar uma proposta que talvez pareça boa. Seja só mais um modo de você aumentar a sua renda. Talvez seja só mais um modo de você aumentar a sua renda. Sabe, você pode dar um jeitinho aqui, pode dar um jeitinho ali. Não, se você talvez fizer isso, ninguém vai perceber, é um negócio até meio bobo, sabe? E a gente algumas vezes pode até dizer isso. Não, é só um meio bobo, é um negócio besta que eu descobri, que dá para aumentar um pouquinho o ganho da minha empresa, dá para aumentar um pouco o meu salário. É assim que ele vai atacar você e a mim. Ele não vai se transformar num bicho, irmãos. Ele não vai fazer uma cadeira tá voando e acertar você. Isso não vai acontecer. Mas ele vai, na realidade, tentar inclinar o seu coração para coisas que não agradam a Deus. É dessa forma que a sua fé vai enfraquecer. É dessa forma que você vai chorar. É dessa forma que ele vai te afastar de Deus. E quando você perceber, não tem mais o que fazer. Você já caiu no laço do passarinheiro. Lembram do Salmo 124, que Marlon pregou há 2 semanas atrás para a gente? Quando ele disse que quantos laços são armados para nós. É interessante naquele Salmo 124, que há 3 tipos de ataques ali, e 2 deles é como se você estivesse parado e alguma coisa viesse contra você. Mas no terceiro, quando ele fala do laço do passarinheiro, na realidade é alguma coisa que te atrai. O laço está armado, mas é você que vai na direção dele. É você que vai, e vai alegre, e vai contente, olhando para o que está ali no meio, olhando para a comida, olhando para a proposta, olhando para aquilo que parece ser bom, sabe? Parece a coisa dos sonhos, era tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria era essa oportunidade. Era a oportunidade de fazer isso. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na realidade, quando eu entrei no TRT, isso em 93, eu lembro que um dia eu peguei um jornal e eu estava lendo, tinha um anúncio no Ciforme. Deposite R$1.000 na conta fulano de tal e você vai receber o seu carro. Eu não lembro se na época era um Uno ou se era um Palio, uma coisa dessa. Eu sou representante da Fiat, e nós temos uma taxa de carros para vender, você deposita R$1.000 na sua conta, você vai receber um comprovante dentro de tantos dias, você vai preencher, mandar o seu endereço, e logo depois você vai receber o carro em sua casa. E aí você vai começar a pagar as prestações, e era um plano maravilhoso. Era um plano maravilhoso. E eu não tinha carro. E vários colegas do TRT tinham carro, e quando terminava o expediente, cada um entrava no seu carro e eu ia para o ponto do ônibus. E eu olhei para aquele anúncio, eu disse, eita negócio bom. No fundo, eu sabia que aquilo não existia. Eu sabia que aquilo era uma cilada. Eu sabia que ali era alguém querendo me roubar R$1.000. Mas eu queria tanto um carro. Sabe, eu queria tanto quando desse 18 horas que fosse sair do TRT, em vez de ir para o ponto do ônibus, entrar num carro, ligar o ar-condicionado, ligar uma música e ir para casa. E eu queria tanto aquilo, que eu disse, rapaz, eu vou depositar esses R$1.000. Eu vou depositar. E aí eu fui, peguei o dinheiro e fiquei pensando. Aí conversei com o Valdelice, conversei com uns 2 colegas do trabalho, e eles disseram, rapaz, será que isso é de verdade? Eu disse, rapaz, deve ser. Eu sabia que não era. No fundo, eu sabia que não era de verdade. Por fim, graças a Deus, por graça e misericórdia do Senhor, eu continuei sem carro, mas com meus R$1.000. Não depositei, não. Não depositei. Mas ficava pensando, não era bom que fosse assim? É isso que o diabo faz, sabe? É isso que o diabo prepara para nós. No fundo do nosso coração, a gente sabe que aquilo que ele está arrumando não é bom. A gente sabe que aquele caminho é um caminho de morte. Mas a gente quer. Sabe, a gente pensa, é o que eu preciso.
Sabe, se eu fizer isso, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir bem. E aí, nesse desejo de se sentir bem, quantas vezes a gente peca? Quantas vezes a gente desagrada ao Senhor? E aí o apóstolo Pedro diz, terminando esse versículo aí, primeira carta dele, capítulo 5, no comecinho do versículo 9, ele diz, resista firme na fé. Depois dele dizer que o diabo está ao nosso derredor como um leão procurando a quem possa tragar, aí ele diz, resista firme na fé. É isso que eu e você precisamos fazer. É para isso que serve essa armadura do Senhor. Para que eu e você possamos resistir firme a essas ciladas do diabo. Porque é para isso que ele existe, irmãos. É isso que ele está fazendo aqui, dia após dia. Sabe, armando ciladas para que eu e você possamos cair. No final a gente só vai chorar. No final a gente só vai entristecer a nossa família. No final a gente só vai se entristecer. Quantas vezes acabar no leito de uma cama, de um hospital? Quantas vezes? Por coisas que a gente sabia que não dava certo. A gente sabia que era uma cilada do diabo, mas a gente fica apostando, não, eu vou conseguir me safar. Eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, ninguém vai saber. Ninguém vai saber, sabe? Eu vou conseguir dar uma enrolada, eu vou dar um nó, eu vou fazer alguma coisa. E se a gente querendo se iludir? Isso é, na realidade, o diabo se preparando para tragar a nossa alma. É para isso que eu e você precisamos da armadura do Senhor. Porque Ele vai fazer isso o tempo todo, constantemente. O versículo 13 aponta para a gente um outro motivo pelo qual a gente precisa dessa armadura de Deus. Versículo 13 ele diz, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Vejam, o diabo tem preparado ciladas para mim, para você e para todos os irmãos na face da terra. Desde Eva, passando por cada um dos irmãos, passando por Salomão e todas as suas 1000 concubinas, suas 700 mulheres e o modo como ele se desviou do Senhor. Passando por Acabe, que casou com uma mulher que não servia a Deus. E tantas outras pessoas que optaram, por exemplo, por fazer um casamento misto, sabe? Quando tinham plena consciência de que isso não era a vontade de Deus. Passando por isso tudo, quantas e quantas vezes nós acabamos cedendo, nós acabamos falhando, e aí nós sofremos, nós choramos, nós nos entristecemos, porque isso é uma consequência natural da situação na qual nós nos metemos. Nós ouvimos a proposta do diabo e concordamos com ela, e corremos para ela, corremos para o laço do passarinheiro. E agora, sendo pego, o que fazer? Simplesmente se entregar? Simplesmente dizer, não tem mais jeito? Eu caí, eu pequei, eu errei, eu fiz o que não deveria fazer. Como é que eu faço agora? De jeito nenhum. Agora, irmão, é chorar pelo que você fez, é lamentar, não tem mais jeito. Você teve a opção de não plantar, mas agora você não tem a opção de não colher. Não tem jeito. Depois de plantar, você vai colher, não tem para onde correr. Mas você pode fazer uso dessa armadura de Deus para que você possa resistir às consequências daquilo que você mesmo trouxe sobre a sua vida. As coisas não estão perdidas aí. Percebem, irmãos? Pode ser que nessa hora, depois de ter errado, depois de ter pecado, depois de ter ouvido a voz do diabo e seguido sua orientação, a próxima coisa que ele vai dizer é que para você agora não tem mais jeito. Não tem mais, você já foi pego, sabe? Você já está preso, você já é dele. E isso é uma outra mentira. Você não é dele. Você pode ter pecado, você pode ter caído, você pode ter errado, você pode ter desonrado seus pais, você pode ter entristecido a igreja, você pode ter entristecido seu esposo, sua esposa, seu patrão, mas você não precisa ficar aí. Não precisa. Você pode pedir graça a Deus para sair deste lugar, para sair deste que é um dia mau, que é um momento de tristeza. Irmãos, isso acontece na vida de todos nós. Há tempo de sorrir
e há tempo de chorar. E quantas vezes esse tempo de chorar é provocado pelas nossas próprias falhas? Mas se chegou esse tempo de chorar, e se você é o culpado disso, não fique aí não. Não fique aí. Muitos anos atrás eu estava lendo um texto de um pastor chamado Davi Wilkerson, que escreveu A Cruz e o Punhal. Eu acho que o pessoal de mais idade deve lembrar desse livro, né? A Cruz e o Punhal. Então, o David Wilkerson, ele conta que estava indo fazer uma pregação e ele estava correndo, agoniado pela calçada para chegar. Ele tinha estacionado o carro até chegar ao lugar onde ele ia pregar. E ele disse que uma mulher veio, passou por ele correndo e se ajoelhou na frente dele. Ele disse que olhou para a mulher e deu a volta e continuou a caminhar. A mulher correu e se ajoelhou de novo e começou a chorar. E ele parou, olhou para ela e disse: o que foi? O que é que está acontecendo? E ela disse: meu marido saiu de casa ontem. Meus filhos não querem saber de mim. E isso é minha culpa. Eu tenho certeza que a culpa é minha. Eu não sei o que fazer. E começou a chorar na frente dele. E só fazia dizer isso. Eles saíram, mas a culpa é minha. Eu estou sozinha, mas a culpa é minha. Meu esposo não me quer mais, mas a culpa é minha. Meus filhos não querem saber de mim, mas a culpa é minha. Ele disse que parou um tempo para conversar com ela antes de ir para a palestra e disse: olhe, se você entende que pecou, você não é obrigada a ficar aí. Levante-se, peça perdão a Deus e vá consertar o que você fez. Vá corrigir o que você fez. Certamente não vai ser fácil. Certamente você não vai chegar para seu esposo e dizer assim: querido, me perdoe. E ele dizer: oh, querida, está certo, eu vou voltar para casa agora. Certamente não vai ser assim. Da mesma forma que ele não saiu de um dia para a noite, por causa de um fato apenas, ele não vai voltar por causa de um fato apenas. Mas é o caminho. Você não é obrigada a ficar caída. Você não é obrigada a se sentir entregue, derrotada, como se não tivesse mais jeito. Eu e você, irmãos, precisamos fazer isso. Resistir, sabe, no dia mau. Eu caí, eu estou chorando, eu estou triste por algo que eu fiz, por algo que eu errei. Eu fui pego no laço do passarinheiro. Mas apesar disso, há conforto em Cristo. Há uma salvação no Senhor para a sua vida e para a minha vida. Nós não podemos e não precisamos ficar aí. Um outro aspecto de resistir no dia mau é de quando não fomos nós que provocamos, mas as pessoas que provocaram coisas em nós, que fizeram coisas erradas contra nós, sabe? E que quantas vezes, por causa dessas coisas erradas que fizeram, nós acabamos ficando amargos, acabamos ficando tristes, sabe? Acabamos nos tornando outras pessoas, como se a alegria fosse embora. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. Não permita que a sua alegria vá embora por causa das ciladas que o diabo te armou. Não permita isso, sabe? Porque outras pessoas foram usadas para tentar te entristecer. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. O apóstolo Paulo sofreu e não foi pouco. Foi muito, muito mesmo. A segunda carta dele, o capítulo 11, a partir do versículo 23, você pode ler depois, ele dá uma narrativa de muita coisa que ele sofreu, do quanto ele apanhou. Mas nós não vemos Paulo acabado, sabe? Nós não vemos Paulo abatido. Muito pelo contrário, nós vemos Paulo escrevendo aos Filipenses e falando sobre alegria constantemente, apesar de tudo que sofreu. Escrevendo aos Coríntios a segunda carta, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Veja o que Paulo passou. Foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Até da própria vida, Paulo perdeu a esperança diante de tanto sofrimento, diante de tanta luta, diante de tanta perseguição que ele enfrentou. Mas Paulo, o próprio que foi usado por Deus para trazer essa orientação para nós, sabia o quanto nós precisávamos desta armadura de Deus.
o quanto nós precisávamos da couraça da justiça, o quanto nós precisávamos da espada do Espírito para resistir neste momento, sabe? Quando os problemas batem à nossa porta e a gente não sabe de onde surgiram. De onde surgiram? Às vezes a gente para e diz assim, eu só queria saber como é que eu me meti nisso. Eu só queria saber o que é que eu tenho a ver com isso. Não acontece com a gente às vezes? Está tudo bem, está tudo quieto, está tudo tranquilo. Aí de repente aparece um problema que não tem nada a ver conosco. E a gente para e diz, peraí, como foi que isso chegou até mim? Eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que criei, não fui eu que falei, não fui eu que comprei, não fui eu que fiz nada. Mas o problema vem bater a minha porta, o que é que eu tenho a ver com isso? Pode ser que a gente, na realidade, não tenha realmente nada a ver com isso do nosso ponto de vista. Mas se nós fomos envolvidos neste problema, se nós fomos envolvidos em determinada situação, Deus sabe o que nós precisamos fazer ali. Tem algo para ser tratado em nossa vida nesse momento, sabe? Nós não somos pegos do nada, as coisas não são aleatórias. Não é assim, eu estou passando e aí eu me meti numa confusão que eu nem sabia de onde e não sei porquê. Na realidade, quem sabe é Deus, meu irmão. É Ele quem conduz sua vida, é Ele quem conduz a minha vida. Nós não somos envolvidos pelo nada. É o próprio Deus que permite que a gente se envolva em determinadas situações para que nós sejamos testados, para que nós sejamos abençoados, para que a gente abençoe outra pessoa, para que nós amadureçamos na fé. É o próprio Senhor que permite isso. A nossa vida é dEle. É para isso que nós precisamos desta armadura de Deus, para resistir no dia mau. E por fim Ele dá um último motivo, porque nós precisamos da armadura de Deus. Está no final do versículo 13. Depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabalável. Na realidade, irmãos, eu e você já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Não há tribulação, não há luta que nós não possamos realmente enfrentar, que o Senhor não nos conceda graça. Vejam, irmãos, eu não estou dizendo que você não vai enfrentar lutas. Eu não estou dizendo que algumas vezes essas lutas não vão te fazer chorar. Não tem como. Eu e você vivemos em um mundo caído, aonde toda a criação geme. Como é que eu e você não vamos gemer? Não existe essa possibilidade. Não existe. O que eu estou querendo dizer é que mesmo no meio do choro, no meio da tristeza, você já pode confiar que você é mais do que vencedor, porque é o que a Bíblia declara. Quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, ele diz, olha, tome a armadura de Deus, porque depois de ter vencido tudo, é isso que ele diz no versículo 13, depois de você ter vencido tudo, depois de você ter vencido um patrão completamente injusto, um empregado preguiçoso, uma esposa que nunca cuidou de sua família, um marido que nunca deu a menor atenção aos seus filhos e à sua esposa, depois de tudo isso, e de que você vencer tudo isso, você vai permanecer inabalável. Simplesmente inabalável diante do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Percebem? Paulo não está, irmãos, em negação. Algumas vezes as pessoas dizem assim, não, fulano de tal parece que está em negação. Ele está sofrendo, ele está chorando, ele está passando pelo problema, mas é como se nada tivesse acontecendo. Ele está fingindo que o problema não existe para que não tenha que enfrentar. Não é isso que Paulo está fazendo. Ele não está em negação, ele não está negando o sofrimento. O que ele está dizendo é, eu sou atribulado, é verdade, mas eu não vou me angustiar por isso. Eu fico perplexo com o que acontece, mas eu não vou desanimar. Eu sou perseguido por judeus, eu sou perseguido por gentios, eu sou perseguido por fariseus, mas eu não estou desamparado.
É isso que ele está dizendo. Eu não estou desamparado. E mesmo quando eu estou abatido por todo esse sofrimento, diz ele no finalzinho do versículo 9, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Mesmo no finalzinho, quando ele diz, quando eu estou abatido, eu não estou destruído. Eu não estou acabado. É para isso que eu e você precisamos tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos enfrentar a tribulação, como Paulo fala, a perplexidade, a perseguição, o abatimento, e mesmo assim vencer tudo isso e permanecer firme. Permanecer no Senhor. É para isso que eu e você precisamos tomar a armadura de Deus, irmãos. Não é para a gente sair por aí caçando capeta, não é para a gente sair por dentro dos cemitérios ou nas encruzilhadas, chutando os trabalhos que os macumbeiros colocam. Não é para nada disso, irmãos. É para a gente enfrentar todas as dificuldades que acabam brotando do nosso próprio coração. E que o diabo, por saber muitas vezes das nossas inclinações, acaba preparando coisas que ele sabe que vão chamar a nossa atenção. Sabe que na realidade, se ele preparar aquilo, muito possivelmente a gente vai caminhar naquela direção. Muito possivelmente. É contra isso que eu e você precisamos lutar, sabe? É para isso que eu e você precisamos tomar toda a armadura de Deus. Antes de lutarmos contra qualquer demônio, eu e você precisamos lutar contra a nossa língua. Antes de qualquer demônio. Não sei se tem demônio que consiga fazer tão mal quanto a nossa língua. É uma luta muito pior, muito mais terrível, muito mais difícil de ser enfrentada. Antes de sair por aí caçando capeta, a gente precisa lidar com o nosso coração, né? Com as nossas inclinações pecaminosas, com o nosso desejo de revidar o pecado do outro, e aí acrescentar pecado sobre pecado, contra o nosso desejo de usura, de cobiça, de orgulho. Contra essas coisas nós precisamos de verdade, sabe? De toda a armadura de Deus. Queria terminar dizendo a você que se você não tomar a armadura de Deus, se você não se voltar para Cristo, se você não buscar ao Senhor, você pode até vencer determinadas coisas na sua própria força. Por um dia, por 2 dias, por 3 dias. Mas você não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Eu e você precisamos do Senhor nos segurando. Precisamos do Senhor nos amparando. Precisamos correr para Ele desesperadamente e apresentar aos pés dele, sabe? E apresentar no seu altar as nossas dores e tristezas, as angústias e os ataques que sofremos do diabo. Precisamos entregar nas mãos do Senhor o patrão que nos tem perseguido. Precisamos entregar na mão de Deus mesmo. Não vai adiantar, irmão, se rebelar contra Ele. Não vai adiantar pagar na mesma moeda, porque nós só vamos entristecer a Deus. Nós não vamos estar travando uma luta de verdade. O que nós precisamos pedir é graça ao Senhor para não agir com Ele da mesma forma que Ele age com a gente. Sabe, por que é que a gente vai achar que é melhor do que Ele se a gente faz a mesma coisa, só de uma forma diferente, só porque a gente diz que a gente foi provocado? Em que é que a gente é melhor? Em quê? É para isso que nós precisamos da armadura do Senhor, dessa armadura de Deus para nos fortalecer nessa luta e assim glorificarmos ao Senhor. O Senhor Jesus disse que ninguém acende uma luz e coloca embaixo da cama. Coloca sempre no lugar mais alto para iluminar a todos. Assim é a sua vida e a minha vida. Nós somos essas luzes que foram acendidas, né, pelo Senhor. Nós não tínhamos vida, vivíamos em treva. Mas agora nós refletimos a luz do Senhor. Não é uma luz própria, não nasceu em nós, mas refletimos a luz do cuidado de Deus por esse mundo. Para fazer isso, precisamos da armadura de Deus na sua vida e na minha vida. Na semana que vem, nós vamos discutir pormenorizadamente o que é essa armadura de Deus.
Vamos orar ao Senhor então? Depois nós vamos cantar uma música. Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto essas lutas são difíceis. O Senhor conhece o meu coração, Pai. A Tua palavra já diz que é mais forte aquele que consegue dominar o seu espírito do que aquele que consegue tomar uma cidade. Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos a, por Tua graça, dominarmos o nosso espírito. Dominarmos aquelas inclinações que não glorificam ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a lidarmos com as astutas ciladas do diabo sobre a nossa vida, não nos tornando igual a ele, não usando as mesmas armas, Senhor, mas usando as armas disponibilizadas pelo Senhor. Nos fortalece, Deus, no nome de Jesus. O Senhor sabe quantas vezes nós somos tentados a querer usar as mesmas armas do inimigo, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia do Teu povo aqui presente. Quando estivermos tentados e inclinados a fazer essas coisas, nos desperta, Deus, para o louvor do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo nos incomode. Que o Teu Espírito nos mostre que o Senhor disponibilizou toda uma armadura para que nós possamos enfrentar essas coisas. Que nós não precisamos lutar com as mesmas armas do inimigo. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Nós somos pecadores, mas o Senhor é santo. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque nós queremos ser transformados à Tua imagem e semelhança, dia após dia, para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor.